Estamos aqui para mais um episódio do nosso B-Trends. Eu sou Anita Camacho, coordenadora comercial da região de São Paulo. E eu sou a Vanessa, gerente comercial de São Paulo e Nordeste. Anita, a gente está aqui hoje para falar sobre relacionamento com o cliente. Sim. Eu acho que o nosso crescimento tem muito a ver com a maneira como a gente se relaciona com os nossos clientes. Você concorda? Concordo plenamente, Vanessa. E cada vez mais eu acho que a gente tem que bater forte com o nosso cliente, que nós temos a solução completa, né? Que nós não somos só mais uma fábrica de carpete, que hoje o nosso portfólio de produtos aumentou. Então a gente tem produtos para vários segmentos, hospitalar, educação, residencial, comercial. Então o nosso leque de produtos cresceu muito, né? Sim, quando a gente tem a qualidade técnica, a gente tem design, a gente entrega produtos diferenciados, a gente consegue trazer muito mais segurança para os nossos clientes, né? Isso a gente cria uma parceria, trazendo eles cada vez mais próximo da nossa empresa e da gente também, né? Sim, concordo que assim, não basta só você ter um bom produto, né? Você tem que ter um bom relacionamento com o teu cliente, né? Exatamente. E o relacionamento não é só... É estratégico, na verdade, né? Não é somente comercial. A gente precisa estar presente, precisa levar sempre para o cliente o treinamento, produtos novos, treinar ele na parte técnica, no pós-venda, dar sempre esse suporte. Mesmo porque o vendedor ele vai vender, ele vai ofertar aquilo que ele se sente seguro, né? Sim. Então, se ele conhece o produto, se ele tem propriedade, se ele tem convicção do que ele vai vender, fica mais fácil dele ofertar, né? Exatamente. E aquele tal ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tem que estar sempre em contato com o nosso cliente. Exato, a gente costuma muito falar sobre uma frase que o produto ele abre as portas pra gente, né? Mas o que segura o mercado, o que nos mantém no mercado é essa parceria, essa construção que vem ao longo do tempo. É interessante, Vanessa, a gente vê assim, ao longo desses anos, né? Eu já tenho uma jornada aí de 20 anos de mercado, então assim, conheço bastante cliente e vê a evolução, né? Como os clientes evoluíram, assim como os nossos produtos, né, o nosso portfólio, os clientes evoluíram também. Então, assim, eu acho que a importância disso, a base é o relacionamento, né, para esse crescimento acontecer. Então, não só a Belgotex cresceu, né, mas o conhecimento dos vendedores, né, que a gente vê isso é muito interessante. Eu acho que essa parceria que a gente constrói ao longo do tempo é muito importante. Eu não tenho toda essa bagagem de tempo de produto Belgotex, mas assim, eu vejo que com o tempo que eu estou aqui, a transparência com que a empresa trata os clientes, a maneira como a gente disponibiliza a material no mercado, a maneira como a gente divulga isso, reflete muito na maneira como os clientes nos enxergam, né? A gente tem um respeito no mercado. E são diferenciais que a Belgotex conquistou, né? Então, assim, um dos fatores que onde eu entro, que as pessoas falam, né? Que é o fato da gente não fazer a venda direta, da gente fortalecer o nosso parceiro, o nosso distribuidor, da gente proteger ele quando ele está numa obra. Então, assim, são coisas, pequenos detalhes, né? Que fazem toda a diferença. É o apoio que a gente dá para o distribuidor, desde a hora que ele vai especificar o produto, da gente ir junto até a obra, especificar o produto correto. Então, assim, é o atendimento que faz todo o diferencial. Com certeza, e não só a gente não fazer essa venda direta, mas também os nossos produtos não estar presentes dentro dos home centers, né? Sim. Então, isso faz total diferença. Você faz uma venda técnica, você traz o cliente para até a sua loja e ele não vai encontrar esse produto em outro lugar, assim, para você não perder. Isso valoriza muito a margem do nosso cliente, né? Porque se você vende no home center, por exemplo, você acaba tendo que descer o teu preço para você atender uma certa demanda que não é o nosso objetivo. A gente quer valorizar o nosso cliente e a parceria. É um argumento muito forte isso, né? De você mostrar, assim, pro vendedor quando você tá junto com ele, né? Porque, assim, o vendedor, ele tá ali, a loja tem um custo fixo para estar ali, o vendedor muitas vezes é comissionado, então assim, ele tem um custo para estar ali, né? E a rede de distribuição, lá, o home center não tem esse custo, né? Então, é só uma venda, né? Só uma venda, você não tem todo aquele atendimento, vai ser só mais técnico. Número, exatamente. Então assim, é um diferencial nosso, né? Que é um argumento que a gente tem que bater forte, sim. Então, uma coisa que é um ponto para se observar, Vanessa, é que assim, que há 25 anos atrás a Belgotex veio para o Brasil com uma proposta, né, da empresa de carpetes. Só que as coisas mudaram, né, o mercado mudou.
E a Belgotex, como inovação, ela trouxe para o seu portfólio outros produtos, né? Então, assim, outros segmentos também. Então, a gente está atuando forte na linha hospitalar, educação, corporativa, né? Então, assim, o revendedor, o distribuidor, ele tem que entender que hoje a gente não é só um parceiro. Só no carpete, só né? no carpete. Hoje, boa parte do nosso faturamento é representado também pelas nossas linhas de produtos importados, que são os vinílicos, as mantas vinílicas, né? As gramas sintéticas. Então, assim, é importante o cliente perceber que o quanto essa parceria é fundamental para prevalecer tanto... não é unilateral, né? É uma parceria. O cliente, ele não pode ver mais a gente só como vendedor só fornecedor de carpete. Exatamente. Ele tem que deixar um pedacinho da pizza lá, uma fatia da pizza pra gente... Pedir o bolo com a gente, né? Pra gente comer. Então, assim, a gente também quer um pouquinho de volume, né? Que seja no vinílico, que seja no corporativo, na régua, porque a gente hoje tem condições. Os nossos estoques são a pronta entrega, então a gente tem preço, né, para estar trabalhando essas obras também. Sim, eu acho que a mensagem que a gente quer passar é que na onde a gente tiver num orçamento, numa obra que tenha piso vinílico e carpete, se o nosso cliente está com a gente no carpete, não está com a gente no vinílico, ele se torna um concorrente, porque, como eu falei, boa fatia do nosso faturamento depende também desse vinílico. Então, por que não construir essa parceria nos dois produtos, né? Nas duas linhas? E é importante falar assim que todos os nossos produtos, né, tanto no vinílico quanto no carpete, são todos certificados, todos possuem laudo. Então, assim, a Belgotex, né, ela só trabalha com produtos de qualidade. Então, a gente tem laudos, né? Qualidade para entregar. Exato. Eu gosto muito de uma palavra que eu costumo usar, que é excelência, né? Então, acho que em tudo que você fizer, você tem que entregar com excelência. E eu acho que, assim, o que se resume o relacionamento com o cliente é isso, você entregar a excelência. Então, assim, para o vendedor fazer uma boa venda, para ele lembrar do teu produto, você tem que entregar o teu melhor. Ele tem que conhecer, e para ele conhecer, você tem que treiná-lo, né? Exatamente. Isso fica para nós, né? Nós, como empresa, como indústria, temos que treinar esse vendedor e cada vez mais levar informações técnicas para ele que ele sinta, como a gente costuma falar, a emoção que a gente transmite do nosso produto. O vendedor também tem que passar para o cliente dele, né? Para o consumidor final. Sim, não só ver preço, né? Porque muitas vezes a gente se depara, né, com questões assim, eu quero o carpete mais barato. Não é isso. Eu procuro sempre chamar a atenção dos meus clientes, né? Você tem que pensar no custo-benefício. Você tem que entender. Nem sempre o mais barato, eu até brinco, né? Que o barato é o esposo da barata. Mas é que nem sempre o barato é o que o cliente necessita. Então, você tem que entender a necessidade do teu cliente. O que ele precisa? Onde ele vai usar? Né? Para que área que vai usar? Então, é entender a necessidade do teu cliente. E como que a gente faz esse tipo de treinamento, né, Anitta? Normalmente a gente coloca os nossos vendedores, as nossas revendas dentro do nosso escritório, que a gente tem em São Paulo, nosso showroom, e a gente traz essa equipe de vendas para cada vez mais ter informações técnicas e passar esses treinamentos para eles. Isso costuma acontecer a cada 2, 3 meses, a gente providencia um treinamento e a gente convida aí as revendas a participar sempre com a gente, né? Sim, mas a gente também está disposto a ir até o cliente também, o cliente que tenha dúvida, o cliente que está começando agora, que quer aprender. A gente tem equipe qualificada para estar dando esse suporte. E não só o treinamento de produto também da parte de apresentação, mas também a gente costuma fazer treinamentos técnicos na nossa fábrica, né? Que a gente leva alguns instaladores para lá, para poder treiná-los. Está cada vez mais escasso essa função, né? Sim. E assim, a gente precisa colocar isso cada vez mais no mercado, tentar trazer esse pessoal para que eles tenham mais oportunidade no mercado, né? E por que não a Belgotex treiná-los, né? Então, por isso que a gente faz isso pelo menos 2 vezes por ano, ou mais, às vezes, quando temos oportunidade, dentro da nossa fábrica. A gente convida também as revendas para que possam participar, procurem os nossos vendedores. Um dos diferenciais que a Belgotex tem, né, e a transparência que a gente tem, é o canal direto com o distribuidor, com o vendedor. Então, assim, hoje a gente tem
canais, né, como a nossa plataforma de consulta, que o vendedor muitas vezes está na frente do cliente e está em dúvida se tem estoque ou não. Então, pelo próprio celular dele, ele consegue fazer a consulta de estoque, né? Ou muitas vezes usar o nosso back-office, né? Nossa equipe de apoio. Que são as meninas, que são maravilhosas, então elas estão sempre de prontidão. Nós temos... E acho que um dos nossos diferenciais quando a gente fala do operacional nosso dentro do escritório, nosso back-office, é a agilidade, né? Você consegue esse tipo de resposta de prontidão. E não só elas também na base da consulta, mas quando você precisa de um suporte técnico, sempre tem alguém à disposição para ajudar. Seja para envio de um material, seja para uma amostra, seja para uma visita técnica, uma dúvida técnica. Nós temos também o nosso site que é muito completo, onde tem bastante informação que o consumidor ou o próprio vendedor, a revenda pode estar consultando lá. E acho que isso faz toda a diferença também, né? Vanessa, acho que uma coisa que é importante de pontuar, né, que a gente fala sempre da transparência que a gente tem com os nossos clientes, é esse sistema de cadastramento de obras que a gente tem feito e tem dado super certo. Sim. Então, às vezes eu estou trabalhando numa obra, numa determinada região, e aí você tem outra pessoa que está trabalhando. Então, assim, se a obra está cadastrada, eu tenho a proteção do cliente, né? Eu não tenho como impedir outro distribuidor de orçar a mesma obra, mas comercialmente eu consigo dar uma vetada. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que isso tem funcionado no nosso negócio? Eu acredito muito que sim. Isso é muito importante para a gente, tanto para nós quanto para o nosso cliente, né? Para questão de proteção mesmo. Acontece muito da gente receber orçamentos de uma mesma obra e quando está cadastrado, quem chega primeiro leva vantagem, né? A gente acaba protegendo quem trouxe a obra primeiro, quem especificou. Por isso que a gente fala muito da importância da especificação, da transparência. Exatamente. Então, assim, o cliente não precisa se sentir inibido de fazer essa... Mesmo porque a gente a palavra que eu quero usar. Exato. Alguma, né? Não é nem inibido a palavra que eu quero usar. Se sentir desconfortável de passar pra gente essa obra, porque a gente não vai ultrapassar ele. Pelo contrário, a gente vai acabar protegendo, né? E apoiá-lo. Eu acho que a gente tem muitos projetos dentro do nosso site, fica até um convite para quem quiser olhar no campinho lá de cases, né? De muitas coisas que a gente fez, tanto área hospitalar, educação, corporativo, que vale super a pena de dar uma olhada. A gente não gosta muito de citar os nomes dos projetos aqui para não favorecer nem desmerecer ninguém, mas fica o convite para quem quiser. É importante, assim, eu gosto bastante, falo isso pro cliente, assim, porque às vezes fala assim, eu vendi para tal obra, mas muitas vezes eu nem vejo a tal obra. Eu adoro receber, né? Enche o coração da gente, né? Sim. De receber uma obra, uma foto bonita. Então, assim, isso alimenta também. O ego, né? O ego trabalho, e é o nosso trabalho, né? Então, assim, é importante também que o nosso cliente tenha confiança de compartilhar esse trabalho, né? Que é tão bonito. Pessoal, a gente quer agradecer vocês que ficaram até aqui, nos acompanharam, né, por assistir. Nos sigam nas redes sociais, né? Sigam a Belgotex nas redes sociais, acessem o nosso site. E qualquer dúvida estamos à disposição também, né? É isso. Obrigada.